estou aqui com o Dr. Guilherme Henke, que é um dos maiores endocrinologistas do país e está aqui no ENATI, 7º Encontro de Tecnologia em Implantes Hormonais. E a gente vai falar sobre uma questão bem importante. Tudo bem, Dr. Henke? Tudo bem, obrigado pelo convite, estar aqui com você hoje. A gente acabou de fazer uma palestra, né? Estou bem feliz e animado com um grande número de colegas que está aqui. Eu acho que é um evento maravilhoso. Obrigado pelo convite. Bom, Guilherme, eu queria falar com você sobre uma questão que você falou brilhantemente na sua palestra, mas que todo mundo sempre pergunta. A questão da reposição hormonal e o aumento do risco de câncer ou não. Então, isso é uma questão muito interessante, né? A gente precisa voltar no tempo para a gente falar um pouquinho dessa temática. A terapia de reposição hormonal, ela começou na década de 40, em 1942, o FDA, que é o órgão americano, aprovou a primeira terapia. De lá para cá, durante as décadas, né, especialmente na década de 50, 60, 70, a gente foi observando os benefícios clínicos da reposição, com melhora de calores, né, os sintomas da menopausa, e observou-se inclusive vários estudos mostrando benefício cardiovascular, benefício para metabolismo ósseo. Foi uma fase de grande uso da terapia de reposição hormonal e na década de 80 e 90 foi a maior época de uso da terapia de reposição hormonal em toda a história da humanidade, né? Só que em 2002 veio um grande estudo, que foi o estudo WHI, um estudo norte-americano, onde eles pegaram um grande número de mulheres e o objetivo desse estudo era mostrar o benefício cardiovascular da reposição pós-menopausa. Esse é o objetivo primário do estudo. Mas eles encontraram, de fato, um aumento no risco de algumas condições cardiovasculares e também de câncer de mama quando se utilizava o estrogênio conjugado equino, né, que é um estrogênio sintético, junto com a medroxprogesterona. De fato, eles observaram isso e depois houveram outras reavaliações do estudo e algumas críticas, inclusive porque foi um estudo feito com mulheres fora da faixa etária, então mulheres com uma média de 64 anos, a gente sabe que a menopausa é por volta dos 50 anos, e nesse estudo eles pegaram mulheres que tinham obesidade, mulheres que tinham outras comorbidades, então ficou um pouco confuso. Nas reavaliações eles observaram que se a gente usasse apenas o estrogênio isoladamente, havia uma redução do risco de câncer de mama e que a progesterona, a medroxprogesterona, estaria relacionada com o aumento do risco. Depois várias avaliações foram feitas, inclusive com o tempo, né, de uso dos hormônios. E veio-se então a teoria da janela de oportunidade, que a gente usa muito hoje, que é o uso da terapia de reposição hormonal mais indicada nos primeiros 5 anos, né? É possível até 10 anos após a menopausa e uma cautela após os 10 anos do início da menopausa. A gente de fato sabe que o uso mais precoce é importante. Vários outros estudos depois vieram trazendo os benefícios da reposição com o estradiol. Então houve uma mudança de chave, a gente vinha fazendo uma terapia com esse estrogênio conjugado equino e depois da década ali de mais ou menos em 2005 para cá, né, já a gente tem aí mais de 20 anos quase, a gente tem o uso dos hormônios tão falados isomoleculares ou bioidênticos, que na verdade houve-se um marketing muito equivocado no início e hoje é o que a gente basicamente utiliza, né? Que são hormônios, são similares ao que nós produzimos. Então a gente sintetiza eles, né? Não tem nada de natural, eles são sintetizados, mas a estrutura molecular é idêntica ao hormônio que nós produzimos. Então isso veio à tona. E as vias de administração mudaram. Então hoje a gente preconiza vias como a transdérmica, que é o gel, o implante subcutâneo, né? E a gente não usa mais tanto a via oral como se utilizava. Então tudo isso mudou muito. Então ao longo desse tempo nós mudamos o tipo de hormônio utilizado, nós mudamos a via utilizada, as doses utilizadas e a gente hoje tem informações sobre o tempo. Todos os novos estudos avaliando a questão de risco de câncer não mostraram aumento, muito pelo contrário. A reposição com estrogênio, inclusive, a mulher está exposta ao mesmo risco, repondo ou não repondo, né? É lógico que existem estudos observacionais grandes, como o do British Medical Journal, do Lancet, estudos observacionais, ou seja, estudos de associação, mostrando que utilizar progestágenos ou, inclusive, substâncias que se usam no dia a dia, como pílulas anticoncepcionais, DIU hormonal, de levonorgestrel, né? Tibolona, substâncias que aumentam o risco de câncer de mama maior do que a reposição do estrogênio sozinho. Mas é uma informação que não chega até as pessoas. Ou seja, a gente usa anticoncepcional durante 30 anos e depois tem medo de fazer uma reposição hormonal. Posso dizer uma coisa pior? Não é nem a paciente, na verdade o profissional, o médico,
até o ginecologista, para ele, muitas vezes não compreendendo a reposição hormonal, ele acha que reposição hormonal dá câncer de mama, Sim. mas ao mesmo tempo o profissional que diz isso é o profissional que coloca um DIU na paciente ou que prescreve a tibolona ao contrário. E muitas vezes ele não se aprofunda no assunto e utiliza um jargão que foi passado para ele na faculdade ou na formação. Então, muitas vezes a gente precisa, né? O próprio Einstein dizia, né? Para você quebrar um preconceito é mais difícil do que você quebrar um átomo, né? Então, Perfeito. de fato, a gente precisa rever nossos conceitos sobre terapia de reposição hormonal. E isso vem mudando e melhorando, felizmente. É lógico que hoje o que a gente preconiza é uma terapia com a menor dose possível, né? No tempo que a paciente deseja usar. Então, sempre essa pergunta, até quando eu uso a reposição hormonal, né? Sim. Até a próxima consulta. Então, a gente sempre vai avaliando e acompanhando, né? Então, qualquer mulher precisa de um acompanhamento fazendo ou não reposição. Então, as mulheres deixam de fazer acompanhamento, né? E muitas vezes as que fazem acompanhamento têm um benefício muito maior da terapia, enfim, e de todo o sequenciamento. Perfeito, doutora. Agora eu queria que você me falasse sobre o Enati em uma palavra. Bom, acho que um evento maravilhoso. Acho que o Enati, em uma palavra, eu acho que a palavra seria inovação, talvez. Eu acho que seria essa a palavra do Enati, trazendo novas possibilidades, a gente revendo conceitos como esse, né, conceitos antigos, e eu acho que é bem estar com colegas, né, ginecologistas, endocrinologistas, nutrólogos, discutindo temáticas ao redor da terapia de reposição hormonal. Logicamente, né, seja implantes ou não implantes, a gente tem que discutir isso sempre, é muito importante. Queria te agradecer. Eu conversei aqui com o Dr. Guilherme Henke, endocrinologista e um dos maiores entendedores aí da terapia de reposição hormonal. Muito obrigada, Henke. Obrigado a você, até a próxima.